Glórias a Deus, aleluias, amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: que bom que você chegou aqui, amém. Glória a Deus. Mas diga para ele, para ela, diga: Jesus te ama, amém. Jesus te ama, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Queridos, glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, louvado seja Deus. Nós já pudemos nos alegrar com o Senhor aqui, adorando, exaltando, né? Glorificando o seu santo nome. E é sempre bom, né, amados, nós estarmos na presença do Senhor para juntos adorarmos ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluias, glória a Deus. Eu peço que você abra a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, que é segundo João, amém? O Evangelho aqui relatado por João, aleluias, no capítulo de número 15, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluias. Evangelho João capítulo 15, glória a Deus. E eu quero ler versículo 15 e 16, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Estive ministrando na quarta-feira, palavra do Senhor, a fé que vem por meio de Jesus Cristo, né? Aleluias, louvado seja Deus, aleluias. E Deus tem mais uma palavra aqui ao nosso coração nesta noite, louvado seja Deus, amém, glória a Deus. Se você perdeu a palavra da quarta-feira, é só entrar lá no Facebook e você vai poder participar dela em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Palavra do Senhor que diz assim, João 15, versículo 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aleluias, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Queridos, aleluia. Esses dias atrás, eu fui dar um trato, né, na minha cabeleira, aleluia, aleluia, fui dar um trato na Juba, oh glória, o cabelo pode ser pouco, irmãos, mas precisa cortar, né, aleluia. E ali o meu, posso dizer, cabeleireiro, né, ou barbeiro, aleluia, ele perguntou assim para mim: é bom ser pastor? Antes de eu responder para ele, né, alguma coisa, eu disse para ele assim: é bom ser cabeleireiro? E ele falou assim: eu gosto. Eu falei: então, eu também, eu tenho uma grande satisfação, né, uma alegria imensa de ser pastor. Agora, ele falou assim: mas como que é isto? Como que você virou pastor? Eu falei: bom, a gente não vira pastor, a gente tem um chamado de Deus. Todo aquele que exerce o ministério pastoral, ele tem um chamado. E ele não somente aprende a ser pastor, ele não faz um curso só para ser pastor, ele precisa ter um chamado para ser pastor. Eu falei: assim como você, para exercer a tua profissão, você estudou, você fez um curso, mas tem uma coisa, você tem um dom natural, um dom que te faz ser um bom cabeleireiro, um bom barbeiro. Então, se você estudou para isso, você agora desempenha bem o seu papel de cabeleireiro, porque você tem um dom. Quem não tem este dom não vai nunca conseguir ser um cabeleireiro.
Eu não tenho esse dom para ser, então eu não poderia ser. Agora, assim também, aquele que não tem o dom para ser pastor, ele não vai ser. Mas aquele que é chamado, mas tem um dom, e esse não é natural, é espiritual, aí então ele vai exercer o ministério. E eu posso dizer para você que é um privilégio nós sermos servos de Deus e exercer o pastorado. E eu lembrando desse episódio, de nós conversarmos, eu estava meditando e o Senhor pôs no meu coração o privilégio de ser discípulo. Porque de fato é um privilégio, querido. Talvez eu lhe pergunte: você gosta de ser cristão? Talvez você poderia responder só sim, mas talvez você me diga: eu amo ser cristão, eu tenho um privilégio muito grande de ser cristão, aleluia, e ainda mais, de não ser só o cristão, mas ser um discípulo de Cristo, aleluia, amém? Então Deus tocou muito meu coração para nós falar algumas coisas nesse sentido, o privilégio de ser discípulo, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Agora, queridos, nós sabemos que muito mais nesses nossos tempos, né? Esses tempos tão modernos, tão difíceis que nós estamos vivendo, né? De tanta informação que nós temos, né? Coisa que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Hoje nós temos demasiadamente informações, né? E não falta ministrações, não falta palavra, não falta nada. Nós temos tudo a dispor. Agora nós estamos vendo que mesmo com esse tempo tão moderno, tão fácil que nós vivemos, nós vemos que, infelizmente, muitos estão vivendo só uma religiosidade superficial. Eles não estão verdadeiramente sendo discípulos de Cristo. Eles estão sendo somente aqueles que são simpatizantes da fé. Eles são simpatizantes de Cristo. Eles têm um segmento, sim, eles querem o Cristo, mas de uma forma muito superficial. Não querem um aprofundamento, não querem verdadeiramente ser um discípulo do Senhor. Agora, nós vemos pela palavra, as Escrituras Sagradas, queridos, elas revelam que um discípulo, ele é aquele que tem um chamado mais profundo. É aquele que tem mais, aleluia, algo que traz uma grande transformação dentro do seu ser. Então este que, aleluia, ele pode se sentir altamente privilegiado, porque ser discípulo, amado, é verdadeiramente servir a Deus, cumprir a palavra, ouvir o Senhor Jesus, obedecer a palavra de Deus, aleluia. Ser discípulo é um privilégio, é um privilégio para quem não quer viver somente nesse relacionamento superficial com o Cristo das Escrituras, mas ele quer viver mais, ele quer descer mais aos pés do Cristo, ele quer mais das fontes, aleluia, ele quer mais do manancial que é Cristo, aleluia, ele quer mais das profundezas do Espírito na sua vida, aleluia. Então, querido, este é um chamado profundo, ser discípulo do Senhor Jesus, amém? E é sobre isto que nós vamos refletir, amém? O privilégio de ser discípulo de Cristo, e aqui à luz da palavra que nós vamos falar nesta noite, amém? Aleluias. A primeira característica, né, que eu posso assim dizer, ou daquilo que se relaciona a um discipulado, né, uma vida de alguém, aleluia, que não quer viver este relacionamento superficial, é entender que o discípulo, ele é chamado para uma íntima comunhão, amém? O discípulo é chamado para uma íntima comunhão com Jesus, com o Deus Todo-Poderoso das Escrituras. Versículo 15, nós lemos aqui dentro da palavra, no versículo 15, aleluia: já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Aleluias. O próprio Senhor Jesus está dizendo: tenho-vos chamado amigos. Aleluia. Porque o discípulo não é apenas um servo, ele é um amigo. E isto revela a intimidade, isto revela a comunhão, isto revela que existe uma confiança mútua. Aleluia, um relacionamento, aleluia, porque se somos chamados a um relacionamento, se o Cristo chama de amigo, é porque existe um relacionamento de intimidade. Amém? Louvado seja Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Abraão e Moisés, eles foram chamados amigos de Deus, porque eles viveram este relacionamento de comunhão, de proximidade, de íntima, comunhão e confiança com o Senhor. Eles viveram isso, amados, aleluia. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus, Ele estende esta comunhão para todos hoje, para a igreja, para os santos, para os cristãos, aleluia, para os que querem verdadeiramente serem chamados discípulos. São discípulos, e o Senhor diz: nós já não vos chamamos servos, mas vos chamo amigos. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, João 8,31, o Senhor disse assim: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia. Então, a base do relacionamento já está firmado pelo poder da palavra, porque se permanecer no poder da palavra que o Senhor manda, que o Senhor deu, que o Senhor tem aqui para o nosso coração, aleluia, Ele está dizendo: verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Aleluia. Mas vemos também, queridos, que como discípulos estamos unidos a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 6, no versículo 5 está escrito: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Então Paulo está dizendo para os amados irmãos de Roma, para a igreja do Cristo, para mim, para você, aleluias, que nós estamos unidos com Cristo, como discípulos do Senhor, estamos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, e também nós seremos semelhantes à sua ressurreição. Amém? Então o que Deus tem preparado, para quem? Para os que são assim chamados discípulos. É o privilégio de ser discípulo, querido. Amém? O privilégio que somente quem é discípulo, ele tem. Louvado seja Deus. A segunda característica disso: o discípulo é chamado e atraído para Deus. Não é simplesmente Deus, Ele olhar para mim, para você, como que, você é meu discípulo, você guarda a minha palavra. Não, existe uma força de atração do próprio Deus, aleluia, chamando você para esse compromisso, esse relacionamento, te atraindo com o seu amor, com a sua fidelidade, com o seu poder, com a sua glória, com a sua graça. O Senhor Jesus chamando eu e você cada dia mais para estarmos assim, de forma bem estreita, bem unida a Ele. Ele atrai os seus filhos. Deus chama para essa comunhão, amado. Você não sente que às vezes você sente que parece que você está ficando um pouco distante. O Espírito Santo começa a te impulsionar, o Espírito Santo começa a te tocar. Ele está dizendo para você: chega mais, e aí você vai para oração.
Há momentos, querido, que eu estou dentro de casa, eu fico, parece que meio perdido. Eu fico assim, falo, Jesus, está acontecendo. E aí eu começo a sentir, eu tenho que orar. E eu tenho que ir para a oração. E aquele momento, Jesus está chamando para ir para a oração, querido. E aí você vai orar, e você vai falar com Deus, aleluia. E é uma grande bênção do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo, Ele inquieta o coração dos filhos, para que Ele possa se aproximar mais do Pai, aleluia. Porque Ele quer relacionamento, aleluia. Ele quer relacionamento, igreja. O Senhor não quer distanciamento dos seus filhos. O Senhor chama de amigos. Eu vos tenho chamado de amigos, porque eu quero vocês bem próximos de mim. Você está entendendo, igreja? Aleluia. No versículo 16, o Senhor disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aleluia. O discípulo é chamado e atraído para Deus. Esta afirmação revela a iniciativa divina na salvação. O discípulo começa como o discipulado, né? Para ser chamado discípulo, ele começa com aquela soberana vontade de Deus, aquela escolha de Deus soberana, aquele chamado do Senhor, aquilo que é fundamentado no poder de Deus, na autoridade de Deus, no poder da palavra de Deus, do chamado de Deus, aleluia. Não é conquistado por causa dos méritos humanos. Ninguém se pode vangloriar de nada, de dizer eu escolhi Deus, porque Ele foi escolhido por Deus, aleluia. Porque o Senhor lhe chamou, porque o Senhor, aleluia, por misericórdia, Ele aprove te separar do mundo e te chamar para esse relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então não há mérito humano, nenhuma conquista humana, mas é por causa da sua graça, a graça soberana que é concedida por Deus ao coração dos homens. Esse é o privilégio de ser discípulo amado, o privilégio de ser chamado, de ser escolhido por Deus. Quando olhamos para a palavra, Efésios 2, 4 a 9, está escrito na palavra: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluias. Então está na palavra. Não existe méritos humanos em nada. Não existe nada que o homem faça para que ele possa dizer: eu escolhi servir, eu escolhi me converter, eu escolhi. Não, o Senhor lhe escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor lhe deu o privilégio de ser discípulo dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Em 2 Timóteo 1,9, Paulo escrevendo assim na segunda carta a Timóteo, disse assim, ó: que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia. Então veja, queridos,
Não foi segundo as nossas obras. É porque eu sou bom, e porque eu tenho um coração muito bom, então agora eu estou servindo. Não é porque havia bondade no nosso coração. Não é porque, aleluia, nós não fazíamos mal nem para uma formiguinha. Não é. É porque Deus olhou para mim e para você com misericórdia, aleluia. Ele sabia que nós estávamos mortos, independente se nós fazíamos mal, se nós desviássemos o pé até de pisar numa formiga. Mas tem uma coisa, Jesus olhava para nós e nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos diante dele, e ele por misericórdia nos lavou, nos purificou, nos santificou, nos regenerou, aleluia, porque ele nos salvou e nos deu o privilégio de sermos dele discípulos. Nenhuma obra humana, você está entendendo? Em Efésios também, capítulo 1, versículo 4 e 5, o Senhor diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. Esta é a soberana eleição de Deus. Você está entendendo, amado? E quando nós olhamos para isso, ser discípulo é uma evidência de que fomos alcançados pela eleição e pelo amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai. Não há evidência maior nisto, amados, que a eleição dele é poderosa, é soberana. Eu fui alcançado por esse Deus maravilhoso, você foi alcançada por esse Deus maravilhoso, aleluia. Esse é o privilégio que nós temos. Agora tem uma coisa, não significa por isso que nós fomos mais amados e que os outros não foram. Não é isto, amados, porque Deus, Ele ama todos de maneira igual, aleluia, é incondicional, Ele ama todos, aleluia. Só que tem uma coisa, amados, aleluia, Deus conhece cada coração. Pastor, mas a irmã está na igreja, o irmão está na igreja, e porque aqueles não estão, eles não são amados por Deus? São. Deus os ama da mesma forma, mas Deus, na sua soberana eleição, Ele conhece os corações, Ele conhece a predisposição dos corações, Ele conhece todas as coisas do porvir. Você está entendendo, amado? Quando olhamos para a palavra do Senhor, João 6,44, o Senhor disse assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Aleluia. O Cristo, o próprio Jesus diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Esta eleição é do próprio Deus. O Senhor que conhece, porque ser discípulo é um privilégio, que significa que o próprio Deus nos atraiu para uma relação de íntima comunhão para com Ele. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você está entendendo? Diga aleluia, Jesus. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus, aleluia, porque eu fui alcançado pelas suas misericórdias. Aleluia. E quando nós vemos, querido, isto, a eleição de Deus, ela é totalmente legítima. Mas Deus, Ele é injusto, porque o evangelista está servindo, mas o seu ente querido não está.
Ah, mas Deus é injusto, porque o diácono está servindo, mas tem ente querido dele que não está. Não. A eleição de Deus, ela é legítima. E como eu disse, porque Deus conhece de antemão aos que responderão ao seu chamado. Deus conhece, querido, aqueles que vão se render à oferta da graça salvadora, aleluia. Deus conhece os corações daqueles, aleluia, que quando eles ouvirem o chamado, a voz do Espírito Santo, eles vão ouvir e vão dar ouvido a esta voz, aleluia, e vão responder: eis-me aqui, Senhor, aleluia. Mas por que, pastor, não foi chamado fulano, não foi chamado Beltrana? Por quê? Porque Deus chamou, mas ele não respondeu ao Senhor. Deus sabe, a eleição de Deus é legítima, ela é fiel. Deus sabe, Deus conhece. Aleluia. Eu estava lá naquela minha vida miserável, eu estava lá fazendo tudo que não prestava, no mundo, fazendo tudo que Deus desagradava a Deus. Deus podia olhar para mim e falar assim: quer continuar com essa vida? Então vai para o inferno, e deixar eu ir para o inferno. Mas Deus olha para dentro do meu coração, e Deus olha, aleluia, para o tempo futuro, aleluia, e Ele sabe, conhece todas as coisas, e lá já está Ele contemplando. Está aceitando o meu filho Jesus como Senhor e Salvador? Vai ter transformação na sua vida, vai ter mudança, vai ser um obreiro, vai ser um vaso, vai ser isso, vai ser... Querido, Deus conhece todas as coisas. Se você está aqui nesta noite, é porque um dia Deus olhou para a sua vida, no pecado, no erro, no mundo, e Deus estava vendo que você ia se render a Ele, aleluia. E esse dia chegou, e esse momento chegou, você aceitou a Ele, você se rendeu a Ele, e Deus trabalhou e operou na sua vida. E esse é o motivo porque você está aqui, e porque aquele teu ente querido não está, porque Deus está chamando e ele não está ouvindo a voz do Espírito Santo, e o coração dele não está disposto a ouvir ao Deus que está chamando. Você está entendendo, querido? Então ora a Deus, fala: Deus, eu tenho orado pelo meu filho, eu estou numa campanha uma campanha forte mesmo, estou fazendo uma campanha na madrugada, querido, e eu falei para meu filho já, falei: estou fazendo uma campanha para Deus quebrar toda a maldição na sua vida, toda a maldição, para você ser um vaso transformado de Deus. E eu estou descendo nas madrugadas, todas as madrugadas. Aí, eu disse uma coisa para ele, e eu já falei para Jesus, eu sei que o Senhor tem uma obra na vida do meu filho, e eu estou entregando nas suas mãos, não importa como, não importa o meio, mas o Senhor é Deus, para produzir o meio pelo qual Ele venha a se render a Ti de novo. Não importa como, porque Deus, Ele pode dar as condições, o meio pelo qual Ele possa se quebrantar. Você está entendendo, amado? Porque enquanto o coração está duro, é difícil, irmão. Você fala, não adianta. Você fala, não resolve. Mas se Jesus quebrar o vaso, então deixa Deus trabalhar, né? Eu não quero. Ninguém quer. Mas deixa Deus trabalhar. Porque se Deus tiver que salvar, Deus vai oferecer os meios próprios para que isso aconteça. E Deus traz, e Deus opera, e Deus abençoa, e Deus tira do mundo, irmão, aleluia. Então não se preocupa, se a mão de Deus pesar na vida daquele que você ama, deixa Deus trabalhar. Porque se Deus estiver trabalhando,
é porque vai ter resultado, aleluia. É porque Deus vai operar, é porque Deus vai trazer, é porque Deus vai renovar, é porque Deus vai reconciliar, é porque Deus, aleluia, Ele conhece o futuro, amado, e Ele sabe que às vezes precisa quebrar para poder consertar. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Deus é soberano, querido, a eleição dele é soberana, não adianta, amado, amém? Louvado seja Deus. A terceira característica aqui da nossa ministração: o discípulo revela evidente frutificação. É um privilégio ser discípulo, querido, é um privilégio, amém? No versículo 16, o Senhor disse assim, ó: vos designei para que vades e deis fruto, aleluia. Então, no privilégio que tem o discípulo, nisto revela que serão evidentes na sua vida os frutos, a frutificação. Você está entendendo? As características de uma vida cristã autêntica, ela é marcada por frutos visíveis. E a primeira frutificação não acontece lá fora, queridos, né? Ela acontece dentro do homem. A primeira frutificação, ela envolve mudança de caráter, mudança de atitudes, pensamentos, comportamentos. Então, quando nós vemos alguém que foi chamado por Deus, que hoje ele vai sentir dentro de si o privilégio de ser um discípulo de Cristo, a evidência bem clara está dentro dele, porque tem transformação. O que muda na forma de pensar, o que muda na forma de agir, as atitudes, o que muda também em tudo, os seus comportamentos, a sua fala, o seu jeito de agir, tudo Deus transforma, Deus muda, porque Deus trabalha primeiramente dentro do ser do homem. Então a primeira mudança, ela é esta. O Espírito Santo de Deus chama isto de fruto do Espírito, amém? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Gálatas 5:22, Paulo dizendo assim aos irmãos, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, aleluia. Pastor, está difícil, hein? Está difícil. Sentir paz está difícil. Está difícil de tanta situação que a gente vive, né? Benignidade, bondade, então, Jesus. Querido, tem que ser aqui dentro. Se você não estiver conseguindo ter isso, amado, se você não estiver conseguindo colocar para fora aquilo que o Senhor diz que é fruto do Espírito, mansidão, se você não estiver conseguindo colocar isso para fora de dentro do seu ser, precisa descer um pouquinho mais. Jesus, me faz discípulo, me faz um verdadeiro discípulo, aleluia, me dá do fruto do Espírito, porque a carne está prevalecendo ainda, a luta está grande, e a carne está vencendo essa guerra, porque a Bíblia diz que eles são opostos, né? O Espírito está lutando de um lado, e a carne de outro.
Ah, mas eu não consigo ter mansidão. Então, peraí, a carne está prevalecendo. Então, amado, isso são sentimentos, são qualidades, são virtudes, são como regras espirituais estabelecidas que refletem o caráter de Cristo. Você está entendendo, amado? E aquilo que reflete o caráter de Cristo, ele tende a refrear as obras da carne, porque eles são opostos entre si. Então, se eu me encho de Deus cada dia mais, esse fruto do Espírito tem que ser evidente na minha vida. Tem que trabalhar nisso, amado. Como cristãos, nós temos que trabalhar muito nisso. Amém? Agora, consequentemente, este fruto que estabelecido, ele se revela em obras. É isso que Deus estava ministrando no meu coração. São evidências. Quando o fruto, ele se evidencia na vida do discípulo de Cristo, ele se revela em obras, ele precisa se revelar em obras, porque Tiago 2,17 ele diz que a fé, se ela não vir acompanhada de ações, de obras, ela é coisa morta, ela é por si mesma morta. Então a fé é um fruto do Espírito, e ela tem que se revelar em obras. E a principal obra cristã, ela visa o crescimento do reino de Deus. Mateus 28, 19 e 20. O Senhor Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então veja, querido, que é uma coisa consequência da outra. Eu sou chamado por Deus, fui escolhido por Deus, sou discípulo de Cristo. O fruto do Espírito, ele vai prevalecer mais forte do que a minha carne. Aleluia. Todos os sentimentos, essas qualidades, todas essas virtudes, elas estabelecem o caráter de Cristo. O caráter de Cristo ele reflete nas obras. As obras, elas levam para a obra cristã. Vamos fazer a vontade de Deus? Vamos pregar a palavra, vamos ganhar alma para Jesus, vamos chamar para vir para a igreja, vamos fazer a vontade do Cristo, aleluia, vamos ser discípulo dele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, vamos orar com os enfermos, oh bendito seja o nome do Senhor, vamos orar, e se tiver que expulsar demônios, vamos expulsar demônios, porque Jesus Cristo te chamou para ser discípulo dele. E ser discípulo é um privilégio, amém? Aleluia. Então, amada igreja, isso significa que Deus nos escolheu não apenas para sermos salvos, mas como discípulos de Cristo, frutificar para Deus, fazendo toda a diferença neste mundo que nós estamos vivendo, este mundo de pecado, este mundo de tantas coisas erradas, da qual nós não podemos participar delas, amém? Aleluia. Nós precisamos ser seletivos. A igreja de Cristo precisa ser seletiva. Amém? Tem muita coisa que vai prejudicar a sua vida espiritual, vai te arrastar para o mundo, vai te arrastar para as coisas pecaminosas, vai te levar para o fundo, vai acabar com a sua vida. Amém? Aleluia. Homens de Deus aí que estavam na presença de Deus pregando, né? Depois que se enreda no pecado, tiram a própria vida. Você sabe, querido. Quando se desviam da palavra é assim. Porque o diabo não poupa ninguém. E tem muitos aí. Quantos, né? Quantos? Infelizmente. Tantas coisas. O diabo não poupa ninguém não, amado. Quem puder arrastar, ele arrasta. Você está entendendo, amado? A quarta,
O discípulo trilha um caminho de recompensas. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: é um privilégio ser discípulo. Olha para ele, diga para ele: é um privilégio ser discípulo. Amém? Porque grande é a recompensa. Aleluia. Porque grande é a recompensa. Você está entendendo, amado? Aleluia. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, o Senhor disse assim: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amados, Jesus não está considerando que nós devemos perder tudo isto, para que depois Ele venha e nos dê tudo de volta. Porque Jesus diz, né? Quem não tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher. E depois Jesus diz, né? Que receba 100 vezes tanto em casa, irmão, irmã, filho. Mas peraí, eu vou perder tudo para depois Jesus dar tudo de volta. Querido, Jesus não está considerando isto. Mas Jesus, Ele considera que o discípulo, ele renuncia a tudo isto. Aqui dentro. Porque ele precisa priorizar no seu coração o reino de Deus, por amor ao Senhor Jesus, por amor ao Evangelho do Senhor, aleluia. E isto resulta em perseguição, mas inclui glória, herança, eternidade com Deus, aleluia. Pastor, à medida que eu renuncio, Jesus disse: eu te acrescento tudo isto. Você renuncia no seu coração, mas eu lhe dou tudo. Não tiro nada, porque você renunciou no coração a tudo isto. Você não precisa perder. Eu lhe dou tudo de novo. Volta, eu já te entrego tudo novamente. Mas tem uma coisa: agora é com perseguição, porque o que eu tenho preparado para você é uma herança eterna, aleluia. É um privilégio, aleluia. Porque o discípulo, ele trilha por um caminho de recompensa eterna, aleluia. O privilégio da glorificação. Olha, o privilégio da glorificação. Em Filipenses, o Senhor disse assim, ó, Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, aleluia. Corpo glorioso, revestido da imortalidade, aleluia. Esses dias eu até falei algo, depois eu não dei eu senti que faltou alguma coisa quando eu falei, eu senti, mas eu não falei, e depois eu percebi isso. A gente sempre percebe de alguma coisa, né? Principalmente os pregadores, sempre vê que faltou alguma coisa aqui. E esses dias eu falei sobre aquela questão do pastor que precisou amputar o dedo, né? E eu falei que, como o Senhor disse, né? O Senhor Jesus certa vez disse que é melhor entrar, né? Sem uma mão, entrar sem um membro, mas entrar no reino de Deus, do que ter todo o corpo lançado nas trevas. Mas o que eu estava falando necessariamente é que eu disse que mesmo que o servo do Senhor perdeu um dedo, mas ele vai entrar na glória, né?
Agora, na glória, ele vai entrar com um corpo transformado, com um corpo glorioso, revestido da imortalidade. Aleluia. Lá, esse corpo glorioso, não vai faltar o dedo. Aleluia. Esse corpo glorioso, ele vai estar completamente glorioso. Não vai faltar nada. Você está entendendo? Porque ele não vai entrar na carne lá no reino dos céus. Não vai entrar faltando aquele dedo no reino dos céus. Ele vai ser transformado. Amém, amado? Então é isso. O privilégio da glorificação. Aleluia. Nós temos esse privilégio. Os discípulos do Senhor. Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Não significa, amados, que literalmente cada santo, ele vai se assentar com Cristo no trono. Quer dizer que cada um vai chegar lá e vai sentar com Cristo no trono. Você imagina? Vai ter que ter uma fila imensa para sentar no trono com Jesus. Não é isso. O que o Senhor está dizendo, aleluia, que assim como Ele foi glorificado, exaltado, aleluia, os santos, os discípulos, eles serão glorificados, aleluia, e eles serão honrados como Cristo foi honrado. Cristo se assentou no trono, Ele foi honrado. Aqueles que serão glorificados serão honrados também como Cristo foi honrado, aleluia. É isso que ele está dizendo, né? Assim como eu venci e me assentei, você vai sentar também. Esse é o caminho da recompensa, é o privilégio dos santos, o privilégio dos discípulos, o privilégio da glorificação, querido. Mas espera aí, tem um privilégio que ninguém gosta, mas é um privilégio também, e é um privilégio dos discípulos de Cristo. Sabe por quê? Porque o discípulo de Cristo, ele passa as lutas de joelhos, clamando, adorando, exaltando. Às vezes vem aqui louvar, como a minha irmã, que não consegue louvar, começa a chorar, porque a luta é grande, a dificuldade é grande, tantas coisas, né? Situações, enfermidades, lutas, mas é um privilégio, querido, dentro da palavra de Deus. Romanos 8:18, porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. As aflições deste tempo, deste momento que nós estamos vivendo, as aflições do tempo que nós estamos agora vivendo, que você vive, a tua realidade, a tua vida, não se compara com a glória que vai se revelar na sua vida, aleluia. Você pode estar sofrendo, passando a dificuldade, com dor, com situação, e pedindo misericórdia, mas Jesus está olhando para você, e mesmo na sua dor, Ele contempla você já glorificada, Ele contempla você em corpo de glória, Ele contempla você um dia, naquele lugar de adoração com Ele, aleluia, porque nada vai se comparar com a glória que vai se revelar na sua vida, querido. Então, sofrimento faz parte, é um privilégio, nós passamos por isso. Filipenses 1:29, o Senhor diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio, aí ele usa a palavra, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Está aí, amado, é o privilégio. Aleluia. Quem foi que disse isso? Foi Paulo. Ele falou, escrevendo aos irmãos,
aos filipenses, à igreja de Filipos, e ele está dizendo para eles: olha, igreja do Senhor, foi dado esse privilégio, é só crer não, amados, vocês também vão sofrer por ele, amém, aleluia, louvado seja Deus. Então é um privilégio, amado, aleluia. E o cristão, o discípulo, se ele não suportar os sofrimentos por amor a Cristo, ele abraça o mundo, e ele vai achar que no mundo não tem sofrimento. Lê do engano, né? Porque tem muito sofrimento, e pior, sofrimento sem Cristo, né? Você está entendendo? Então é melhor sofrer com Cristo, amém? É um privilégio. Então a eternidade com Cristo é incomparavelmente superior a qualquer sofrimento presente em nossas vidas. Você está me entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia a Jesus. Então, amado, se coloque em pé nesta noite. Ser discípulo de Jesus é uma honra imerecida, mas ela é concedida por causa do grande amor de Deus. É um privilégio viver em intimidade com Cristo, ser moldado pelo Cristo, participar da obra do Cristo, da missão, aleluia, que o Senhor Jesus, Ele deu para mim e para você, amém? É um privilégio. Você crê nesta noite? Diga glória a Deus, diga aleluia Jesus, amém?